Que tipo de experiência com dinheiro e com pessoas ricas você teve nos seus anos iniciais de vida? Você conviveu com pessoa rica? Você conviveu com pessoa próspera? Você, na sua família, você percebia que era fácil as pessoas acumular dinheiro? Você sentia que as pessoas tinham dinheiro com facilidade? Então, tudo o que você tem, todo o seu resultado financeiro está relacionado a como você foi programado. Se sua programação inicial, seus primeiros anos de vida foram de abundância, de riqueza, provavelmente você vai estar possuindo abundância, você está vivendo em meio à riqueza, porque tudo está relacionado à nossa programação mental. A sua programação financeira é de fundamental importância para o seu resultado financeiro. Então, de acordo com o seu resultado financeiro, foi a sua programação mental. De acordo com a sua programação mental, assim é seu resultado. Se você foi programado nos seus primeiros anos de vida, junto a pessoas bem-sucedidas, junto a pessoa próspera, provavelmente você está possuindo, você está usufruindo de abundância, de riqueza, de prosperidade. Então, tudo está relacionado à forma como você foi programado, tudo está relacionado à forma como você viveu ou conviveu nos primeiros anos de vida. Mas se você não teve o privilégio de conviver com pessoas prósperas, com pessoas ricas nos seus primeiros anos de vida, a sua programação mental, o seu resultado são de pessoas pobres, são de pessoas fracassadas. Então, você deve avaliar, você deve observar o que tipo de resultado você está possuindo, que tipo de resultado você está produzindo. De acordo com o seu resultado, é a sua programação mental. Mas se você não está produzindo resultado de acordo com o que você quer, você também pode alterar esse resultado desde que você altere a sua programação mental. Altere a sua programação mental, você verá que o seu resultado também se alterará, o seu resultado também passará a ser diferente. Pois você pode mudar o seu resultado, você pode mudar a sua programação mental a partir do momento que você sabe que o que está produzindo, quando você sabe que o seu resultado não é o que você esperava, não é o resultado que você gostaria de ter. Por isso, altere sua programação, altere o seu resultado. Por isso eu trago aqui algumas lições do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que vai dizer como você pode mudar o seu resultado, principalmente o resultado financeiro. Se você não está produzindo o resultado que você gostaria de ter e você quer alterar o seu resultado, eu trago aqui no livro O Homem Mais Rico da Babilônia 5 leis de ouro que vão dizer como você pode alterar o seu resultado, como você pode produzir a vida que você quer, conquistar, produzir riqueza, mas para isso é preciso que você altere a sua forma de pensar, altere a sua forma de agir. Essas 5 leis vão dizer como você deve fazer para produzir resultado de acordo com o que você quer, de acordo com o desejo que você busca. A primeira lei do livro sobre as 5 leis de ouro vai dizer o seguinte: o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem, que separa não menos de 1/10 de seu ganho, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Então, segundo a primeira lei de ouro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, vai dizer que todo aquele que busca riqueza, todo aquele que quer produzir riqueza, ele deve separar 10% do que se ganha. Primeiro você deve separar 10% do que você ganha. É como se diz alguns especialistas, pagar-se primeiro. Você deve se pagar primeiro. Pega 10% do que você ganha e separa numa conta que aqueles 10% é seu. Então, todo aquele que busca riqueza e que não tem uma programação mental de abundância, mas quer transformar a sua realidade, ele deve obedecer essas leis. E a primeira lei é separar 10% do que se ganha. Se você ganha um salário mínimo, separa 10% desse salário mínimo. Se você ganha 10 mil reais, separa R$ 1.000 desse 10 mil reais. Então você deve separar sempre 10% do que você ganha. Então, de acordo com a primeira lei, quando você faz isso, você está caminhando em direção à prosperidade, você está caminhando em direção à abundância. Então, siga essa primeira lei. Na segunda lei, vai dizer: o ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como floco de algodão no campo. Então, de acordo com essa outra lei, que é a lei de ouro, que também pode ser aplicada à lei do dinheiro, vai dizer que todo aquele que tem 10% ou que separa 10% do que se ganha e pega esses 10%, passa a aplicar de uma forma correta, passa utilizar um tipo de investimento, ele vai produzir abundância, ele vai multiplicar sua riqueza. Multiplica sua riqueza a partir do momento que você separa 10%
e passe a investir esses 10% em um tipo de investimento. Então, quando você investe no investimento correto, você está aumentando sua riqueza, você está contribuindo para que essa riqueza venha crescer de uma forma bastante grande. É como se diz, essa riqueza ela vai se multiplicar como um floco de algodão no campo. Então, passe a investir os 10% que você separou para si. Primeiro, pague-se primeiro. Segundo, passe a utilizar investimento da maneira correta. E você verá que a sua riqueza, a sua prosperidade aumentará. Você vai acumular cada vez mais dinheiro. Então, essa é a segunda lei de ouro, ou também pode ser chamada a segunda lei do dinheiro, escrita no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. A terceira lei de ouro vai dizer o seguinte: o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que investe de acordo com o conselho de homens mais experimentados em seu manuseio. Então, passe a pegar conselho, passe a observar as pessoas que investem da maneira correta e passe a seguir essas pessoas. Então, quando você separa 10%, quando você investe os seus 10%, mas antes de investir, você pega conselho de pessoas que são capazes de multiplicar o seu dinheiro, você está caminhando em direção à riqueza. Então, essa é a terceira lei de grande importância para o acúmulo de riqueza, para o acúmulo de bens materiais. Então, passe a investir, mas primeiro passe também a pegar o conselho de quem já é capaz de acumular riqueza, quem é capaz de prosperar. A quarta lei vai dizer: o ouro foge do homem que emprega em negócio ou propósito com o que não está familiarizado, ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Então, se você não pega conselho de quem já sabe, de quem é capaz de multiplicar sua riqueza, você está caminhando para a derrota, caminhando para o fracasso. Então, acumule capital, seja capaz de separar 10%, seja capaz de investir, mas também seja capaz de pedir a orientação, de pegar a orientação daqueles que são capazes de multiplicar o seu dinheiro. Você é capaz de observar a vida de pessoas que venceram e também a vida daquelas pessoas que estão vivendo um fracasso, estão vivendo uma vida de fracasso. Mas para que você possa prosperar, você deve seguir conselho de quem já venceu. Siga um vencedor, como se diz, o sucesso deixa rastro. Então, siga o rastro, siga o caminho de quem já venceu. E você verá que a sua riqueza, a sua abundância também acontecerá a partir do momento que você tem essas pessoas como exemplo e passa a seguir os caminhos dele, ou passa a pedir conselho para essas pessoas quando se trata de investimento. Então, se você não sabe investir, você pode pegar conselho de quem é capaz de investir, de quem já conseguiu riqueza, de quem é capaz de multiplicar a sua riqueza. Então, faça isso e você está seguindo as leis de ouro, está seguindo a lei do sucesso. A quinta e última lei vai dizer o seguinte: o ouro escapa ao homem que força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvido a conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejo romântico na hora de investi-lo. Então, se você não pega conselho de quem sabe, se você não pegar conselho de um vencedor, você pode estar pegando conselho de um trapaceiro, de uma pessoa que não venceu e está induzindo a você a investir seu dinheiro, falando que você vai ter ganho fácil, falando que você vai ter a riqueza de uma forma abundante, sem dificuldades, de uma forma fácil. Então, cuidado com os conselhos, principalmente das pessoas que não venceram, das pessoas aventureiras e principalmente dos fraudadores, porque elas passam a dar conselho daquilo que elas não são capazes de ter, que é sucesso, que são capazes de não possuir, que é abundância em sua vida. Usam de artifício, alegando que sabem como investir e na verdade são grandes perdedores, são pessoas que não venceram na vida. Então, quando você segue essas leis, você está seguindo a lei do sucesso. Então, se sua programação não é ou não foi uma programação programada de acordo com pessoas vencedoras nos seus primeiros anos de vida, você pode alterar o seu resultado seguindo as leis de ouro. Faça isso e você verá que o seu resultado, a sua riqueza será abundante, pois quando você passa a seguir essas leis, você passa a possuir prosperidade na sua vida. Então, nós somos capazes de alterar nosso resultado seguindo as leis de ouro, seguindo as leis do sucesso.